Nós estamos naquela série de mensagens a respeito dos dons do Espírito Santo que estão relatados lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 até o versículo de número 11. Lá fala da manifestação do Espírito Santo com dons para a igreja. Nós dividimos em 3 blocos. Os dons de poder, aqueles que fazem alguma coisa, o dom da fé, o dom da operação de maravilhas, o dom de cura. O segundo bloco que nós fizemos foi os dons que revelam alguma coisa. O dom de discernimento de espírito, o dom da palavra do conhecimento e o dom da palavra de sabedoria. O terceiro bloco, que nós vamos encerrar hoje, nós já ministramos o dom da profecia, o dom da variedade de línguas, fizemos 2 mensagens sobre isso, né? E hoje nós vamos falar sobre a interpretação das línguas. Fechando, então, os dons que nós estamos meditando nesta série de mensagens. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que a visão que eu trago aqui é uma visão pentecostal. Pentecostal mesmo, daquele de primeira linha, né? Uma visão de continuista. Nós acreditamos que os dons têm validade para hoje. E porque os dons têm validade para hoje, nós estudamos os dons. Bom, amigos, eu preciso dizer uma coisa para vocês que me entristece o coração, é de ver que muitas vezes nas igrejas não se faz esse tipo de ministração que nós estamos fazendo aqui. Faz as coisas corridas, com pressa. Às vezes nem se fala, né? Eu pretendo falar sobre batismo com o Espírito Santo na quinta-feira que vem, se Deus permitir. É uma das coisas que quase você não vê falar nas igrejas. A gente vê falar do batismo com o Espírito Santo. Se ora para receber batismo com o Espírito Santo, mas não se estuda a Bíblia a respeito do batismo com o Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar interpretação das línguas. Talvez, dentre os dons espirituais, esse seja o dom de uma necessidade tremenda na igreja. Porque muitas igrejas pentecostais, os irmãos falam línguas. Muitas vezes, numa igreja pentecostal, há uma manifestação de variedade de línguas. Há uma mensagem em línguas e não tem quem interprete. Então, hoje nós vamos estudar isso. Como eu já disse para vocês, desses 9 dons, 7 se manifestam claramente no Velho Testamento. 2, alguém diz que tem, mas eu não consigo enxergar nos textos que eles colocam a manifestação. Quais são esses 2 dons que só há no Novo Testamento? Variedade de línguas e interpretação de línguas. Por que só há? Porque é um dom da igreja. É um dom para a igreja. E a igreja só existe a partir da morte e ressurreição de Jesus, a partir de Atos, com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. O marco inicial da igreja de Cristo, embora já houvesse sementes dessa igreja, principalmente no ministério terrestre de Jesus, mas o marco inicial é a descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. E lá houve a manifestação das línguas. Mormente uma manifestação da língua como sinal, uma das variedades da língua também. Então nós vamos estudar aqui hoje. Línguas e interpretação de línguas é uma bênção especial para a igreja de Deus. Você faz parte da igreja de Deus? Então esses dons fazem parte da sua herança. Você é obrigado a ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas? Não. Você vai para o céu se você não falar em línguas? Vai. Então, para que servem as línguas? Nós já falamos. 4 coisas na variedade de línguas. A língua para edificação, eu oro, leio a Bíblia, estou lendo a Bíblia e orando no meu dia a dia.
E o Espírito Santo vai edificando a minha vida, vai me fazendo crescer espiritualmente, me dando uma visão mais clara das Escrituras, uma interpretação das Escrituras. Eu passei por um problema uma vez, que tinha um irmão na igreja que eu pastoreava em Campo Grande, uma bênção, um pastor, ele tinha vindo de uma outra igreja, e ele dizia, eu não quero que me chame de pastor, porque eu fui consagrado pastor lá porque eu dava o dízimo maior e tal, e ele era um homem muito humilde, muito abençoado, um homem de Deus, um companheirão mesmo. E um parente dele se envolveu com uma igreja, dessas da igreja em casa, não da igreja em células, mas uma igreja que não tinha templo e tal, e com umas doutrinas diferentes. E ele dizia que quem nasceu de novo não peca mais. Então, se você conseguiu cometer um pecado, você vacilou e cometeu um pecado, você xingou, você se irou, você fez alguma coisa que não devia e você... Então, é sinal de que você não nasceu de novo. E eu comecei a ficar preocupado porque aquele homem começou a ir todos os dias no trabalho desse amigo pastor, catequizar ele para essa igreja. E falando sobre isso, e o pastor começou a conversar comigo e pediu para mim ir lá conversar com ele. E eu marquei o dia de ir e comecei a orar a respeito disso. Por quê? Porque João, numa das suas cartas, ele diz que aquele que é nascido de Deus não peca. No sentido de que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas há uma tradução que diz que o nascido de Deus não peca. E eles, usando esse texto, então ficava dizendo, olha, se esse fulano aí pecou, ele é pastor, né? Mas ele não é cristão porque ele pecou. Então ele não nasceu de novo. E eu comecei a orar a respeito, eu queria ter argumento para falar com ele. A primeira vez que eu conversei com ele muito bem argumentado, tudo quanto era argumento que eu colocava, ele dava um jeitinho de distorcer e tal. Um dia lá em Campo Grande, eu estava indo do bairro Tiradentes para a Vila Margarida, onde eu morava, e eu estava de bicicleta e eu tinha que subir uma ladeira muito grande ali na frente do shopping, e eu ia orando em línguas. Eu sempre andava fazendo isso, né? Orando em línguas, quase que o tempo todo. E quando eu desci da bicicleta para subir aquela subida, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E o Espírito Santo começou a me dar textos, acontecimentos na história da igreja em Atos, que provavam que os homens tinham cometido pecado. Eles não tinham blasfemado contra o Espírito Santo, mas eles tinham pecado contra o Espírito Santo. Contra Deus, cometeram o pecado. E eu fui conversar com esse homem, e quando ele veio de novo com o assunto, eu fiz uma pergunta para ele. Você acha que o apóstolo Pedro, depois do dia de Pentecostes, ele já tinha nascido de novo? E ele percebeu. Ele percebeu aonde eu ia chegar. Por quê? Porque Paulo diz que Pedro estava cometendo um pecado de discriminação, de falsidade, de fingimento. Porque Pedro, ele não vivia como judeu, mas quando ele foi para um lugar onde os judeus apertavam o cinto, ele começou a bandear para o lado dos judeus. E Paulo chamou ele a atenção. Então ele já ficou, eu não sei. Falei, como você não sabe? Não está escrito na Bíblia que Pedro é um apóstolo, que Pedro é o homem de Deus, que Pedro foi o que recebeu de Deus a autoridade para começar a igreja, rapaz? Como é que ele não nasceu de novo? Mas eu não sei, porque eu não sou Deus para saber. Eu falei, Outra coisa, o apóstolo Paulo, quando Deus o chamou para fazer a obra missionária, a Bíblia diz lá em Atos 13, que ele era um dos profetas da igreja, que ele e Barnabé eram profetas da igreja de Antioquia.
Como é que eles brigaram? Ficaram de mal um com o outro, um foi para um lado, outro foi para o outro. Isso não é pecado? Não sei. Bom, Deus me deu, através da oração em línguas, capacidade de concatenar acontecimentos para que desmontassem um argumento que estava tentando destruir a vida daquele pastor, tirá-lo da congregação e levá-lo para um lugar. E ele, por fim, quando eu me mudei de Campo Grande, ele acabou indo para essa congregação e depois ele estava meio que afastado. Por quê? Falta a oração em línguas. A oração em línguas nos edifica. E isso aconteceu no meu ministério e eu louvo a Deus porque Deus tem me edificado. Estou precisando voltar a orar em línguas mais. Mas eu te aconselho, ore em línguas. Tire um tempo por dia só para falar em língua estranha. Pode ser lá lavando louça, pode ser trabalhando. Vai lá orando em línguas, né, meditando na palavra de Deus, lembrando os versículos da Bíblia. Pede a Deus que te oriente naquilo que você não entende. Bom, uma outra manifestação do Espírito são as línguas para a oração, as línguas para a intercessão. Outra diversidade da língua é a língua como sinal, que nós já falamos na semana passada, e a língua para a interpretação, que é uma mensagem de Deus para talvez aquela própria pessoa e talvez uma outra pessoa. Hoje nós vamos falar sobre isso. É quando alguém tem uma mensagem em línguas e Deus dá a interpretação, ou para essa mesma pessoa, ou para outra pessoa, sobre o que está acontecendo. Vamos trabalhar isso agora. O dom de interpretação das línguas não é dom de tradução das línguas. Há uma tremenda dificuldade nisso aí. Porque às vezes o profeta ou o homem de Deus que está entregando uma mensagem em línguas, ele fala quase meia hora e o intérprete fala 4, 5 palavras. Porque não é tradução, é uma interpretação daquilo que foi falado em línguas. Outras vezes ele fala 2 palavrinhas e o intérprete entrega uma mensagem do tamanho de uma folha de caderno grande. Por quê? Porque não é tradução. Não há equivalência entre cada palavra e cada palavra em línguas, cada palavra em português. Está entendendo? Não devemos ter preocupação entre as expressões vocais, o som das línguas, mas sim entender, conferir com a palavra de Deus a interpretação daquilo que foi dito. O dom de interpretação das línguas no ministério particular. 1 Coríntios 14, 13, com 1 Coríntios 14, 12 e 13, que vai falar sobre isso. Aquele que fala em línguas, ore para que também interprete. Será de infinita utilidade para o cristão a interpretação das línguas em sua vida de oração particular. Porque pode levá-lo a uma dimensão superior. Porque ali Deus fala com ele durante a oração em línguas e ele recebe a interpretação, ele sabe o que está acontecendo. Eu quero contar uma experiência que alguém que está nessa live, a minha irmã, a Miriam Coraveiro, me contou a respeito de uma experiência que ela passou com o nosso pai um pouco antes dele falecer. A minha mãe morreu numa quarta-feira e o meu pai morreu na quinta-feira seguinte. Durante esse período, o meu pai estava meio fraco, porque ele estava convalescendo. Ele tinha acabado, no dia que a minha mãe morreu, que ele foi liberado do hospital, que ele tinha sofrido um infarto. Ele estava restaurado e veio para casa, e ele foi ficar com a Miriam. A Miriam ficou cuidando dele. E a Miriam contou que um dia
aconteceu algo estranho durante a noite. Porque o pai orava em línguas e depois interpretava as línguas. Mas, claro que não havia uma certa habilidade da gente ali. Não, a Miriam ficou quietinha, não se moveu e ficou escutando. Ele fazia uma pergunta em português para Deus, em oração, orava em línguas e respondia aquela pergunta. O que estava acontecendo? Era no ministério particular dele de oração com Deus, Deus dando a ele a interpretação das línguas que ele falava. Ele estava orando, buscando em Deus a entender algumas coisas e Deus deu a ele a interpretação. Isso, irmãos, pode acontecer no ministério de qualquer pessoa, na vida de qualquer pessoa que tenha uma vida de oração em línguas, que tenha uma vida de busca, de intimidade com Deus. Eu, você, qualquer um de nós, podemos tirar tempo em oração em línguas. E tirando o tempo em oração em línguas, nós vamos ter um tempo que Deus vai, da maneira que Ele quiser, quando Ele quiser, vai se manifestar, nos dando a interpretação de algum trecho das línguas que nós estávamos falando, que diz respeito a uma situação que nós precisamos ouvir. Quando nós oramos por outras pessoas e pedimos a Deus e ao Espírito Santo que nos conceda a oração em favor daquelas pessoas e passamos a orar em línguas, muitas vezes, nós poderemos saber qual o motivo da nossa oração. E essa interpretação, ela pode acontecer de maneira a ser uma visão ou ser um entendimento das palavras. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de como se manifesta a interpretação das línguas. A apóstola Valnice, na época que era pastora, ela contou um testemunho de que ela estava orando, ela estava na África, ela estava trabalhando lá na África, no ministério, na época ela era da Igreja Batista, e ela estava orando quando Deus deu a ela um motivo de oração para que ela orasse. E ela começou a orar em línguas, um chamado de Deus para a oração, e ela não sabia para que era, ela começou a orar em línguas, e orou por um determinado tempo. Ao final daquele período, ela sentiu paz no coração, ela sentiu que a situação estava resolvida, e Deus deu a ela uma visão de que havia um barco com 2 missionários e o piloto do barco, e ela ouviu quando o piloto do barco disse para aqueles homens: onde vocês querem morrer? Na praia, nas pedras em direção à praia, ou em alto mar? Porque a tempestade está aí, a gente vai ficar sem possibilidade, ou morre num canto ou morre no outro. E ela disse que ouviu o missionário dizer: é preferível na pedra, vai para a praia. E ela disse que viu quando aquele barco foi tirado da água e colocado na praia. Passado algum tempo, ela estava ministrando em um congresso de missões. Ela contou essa experiência e quando ela estava terminando, alguém se levantou a mão, ela deu a oportunidade para a pessoa veio chorando para frente e disse: era eu, pastora. Era eu e o meu companheiro, nós estávamos numa viagem missionária e aconteceu exatamente isso. A tempestade se levantou e a gente num barquinho pequeno. O piloto do barco disse: olha, onde vocês querem morrer? Nós vamos morrer. Onde vocês preferem morrer? Com uma batida nas pedras ou em alto mar? E eu disse para eles: olha, vamos para as pedras, porque Deus pode nos guardar. E ele disse: eu não sei o que aconteceu, pastora, porque eu acabei de falar e o cara tocou o barco para as pedras e a gente estava na praia.
E a gente estava na praia orando e agradecendo a Deus pela nossa salvação. A oração em línguas pode ser interpretada no ministério particular. Deus pode te dar a interpretação das línguas quando você está orando por uma outra pessoa, orando em línguas. Eu falei sobre isso na interpretação das línguas. Quando eu quero orar por você, vou orar, por exemplo, pela irmã Sandra do Recanto Indaiá. Nem conheço ela pessoalmente, mas eu sinto no meu coração o desejo de orar por ela. Eu sei de algumas coisas que são comuns, necessidades comuns ao ser humano: paz, saúde, condição financeira de sobrevivência, uma série de coisinhas humanas que a gente sabe. Mas eu não conheço a grande realidade da vida da irmã Sandra, aquilo que ela almeja, aquilo que ela precisa. Eu não conheço aquilo que Deus projetou para a vida da irmã Sandra. Então eu faço a minha oração normal. Senhor, abençoa a irmã Sandra, dá a ela, Senhor, da tua bênção, da saúde. Senhor, abençoa os negócios para que ela tenha prosperidade. Senhor, dá a ela a alimentação necessária. Abençoa a família da tua filha. E de repente eu me dirijo ao Espírito Santo e digo: Espírito, eu preciso orar pela irmã Sandra, mas eu não conheço as necessidades da irmã Sandra, verdadeiras, profundas, e o Senhor conhece, porque o Senhor conhece os corações. Então, Espírito, me dá uma linguagem de oração para que eu ore pela irmã Sandra. E eu começo a orar em línguas. O som que vai sair dos meus lábios é o mesmo de sempre. Orar, abaixar, acandalamas, ricandamalamas, suriandalamanaya. Eu não estou achando nada diferente. Mas o Espírito Santo está me usando, me dando palavras para orar pela Sandra. Pode ser que, se o Espírito quiser, ele vai me dar a interpretação dessas línguas. Ou eu vou entender aquilo que eu falei em línguas, ou eu posso ter uma visão e entender, então, o motivo daquela oração em língua. Através da oração em línguas, nós podemos descobrir a vontade específica de Deus para a nossa vida ou para a vida de pessoas pelas quais nós oramos. Amém? Continuando. Quando nós estamos orando em línguas para nos edificar, a interpretação das línguas pode nos trazer interpretação de mistérios divinos. Porque as línguas estranhas são mistérios divinos. Em espírito fala de mistério e ninguém o entende, lá, Coríntios 14. Mas Deus pode me dar a interpretação e eu entender alguma parte da gloriosa, manifesta glória de Deus. Amém? No ministério público, o dom das interpretações das línguas. Bom, nós precisamos entender que as línguas, a variedade de línguas, na finalidade de línguas para interpretação, mais a interpretação, mais a manifestação da interpretação, é semelhante, igual uma profecia. Menos ministério público. Alguém está falando em línguas, Deus nos dá a interpretação, é uma profecia. Bom, se línguas mais interpretação igual profecia, as regras são as mesmas da profecia. Então, quais são as finalidades das interpretações das línguas? 1. Edificação, construção, levantar. 2. Consolo, trazer conforto ao coração da pessoa. 3. Exortação, corrigir, mas também dar ânimo. Exortar significa você dar pilha na pessoa para a pessoa ficar bem. Bom, quero uma coisa importante falar para vocês. É maravilhoso quando há uma manifestação verdadeira
Tem muita gente que se mete a interpretar línguas sem ter o dom de Deus, sem ter a manifestação de Deus acontecendo. Então fica aquela coisa vaga, aquela coisa sem nexo, sem direção. Às vezes, como eu estou sendo usado, ou você está sendo usado, há uma manifestação do Espírito Santo. Às vezes, eu e você não conseguimos saber para quem é. Mas a pessoa que está sendo alvo da mensagem sabe para quem é. Ela sabe para quem é. Eu já contei aqui nessas ministrações que lá na Igreja Presbiteriana Renovada, aí na Viraí, eu estava pastoreando lá. Tem um presbítero que gosta muito de orar em línguas e glorificar e falar alto. E naquele tempo havia um grupo lá, a maior parte dos irmãos não eram assim tão pentecostais, assim de fogo. E ele era um meio estranhinho ali na turma. Mas um dia ele começou a orar em línguas e entregou uma mensagem em línguas para a interpretação, e Deus me deu a interpretação. E eu entreguei. Do jeitinho que Deus me deu, eu passei. E eu não sabia para quem que era. Eu fiz o que Deus me mandou fazer, aquilo que eu achava que tinha que ser feito, com ordem, decência, tudo bem. Passado alguns dias, a pastora Maria Lúcia, minha esposa, estava conversando com uma irmã recém-casada, uma jovem ainda, casado com um dos músicos da igreja. Eu podia ter falado isso, né? Mas aí, essa irmã contou para a pastora que ela estava enfrentando um problema, tinha enfrentado um problema, e esse problema estava já a ponto de destruir o recém-casamento dela. Mas que naquele dia, com aquela interpretação das línguas, Deus tinha falado com ela e tinha a curado. E o problema tinha se resolvido e ela estava em paz. Então, irmãos, interpretação das línguas não pode ser para exaltar o ser humano. Não é para você se sentir o bom da boca porque você está interpretando. E não é para você botar o dedo na cara de ninguém. É para você fazer a obra de Deus. Porque a Bíblia diz que a manifestação é dada a cada um para aquilo que for útil. Se não tem utilidade, não é uma manifestação do Espírito Santo. Meu irmão, precisamos entender isso. A operação do dom de interpretação das línguas está ligada a uma mensagem em línguas. Ou seja, se não houver línguas para interpretação, não haverá interpretação da língua. Vamos falar sobre o uso, a maneira de usar as línguas, a interpretação das línguas. No culto, quando há uma manifestação em línguas espirituais, isso deve acontecer na igreja, hein? A igreja precisa dessa manifestação. A interpretação deve estar presente. Se Deus me dá uma mensagem em línguas e eu começo a falar e percebo que não há interpretação, eu tenho o dever de me recolher e buscar em Deus a interpretação, porque não vai edificar ninguém eu ficar falando em línguas. Algumas pessoas mais experientes entenderão que houve ali uma manifestação do Espírito Santo em línguas para interpretação, mas foi inútil, porque não tinha quem interpretasse. Então, se você vai ser usado por Deus, se você está deixando Deus te usar, aprenda isso. As coisas têm que ser feitas com ordem e decência e tudo para o crescimento, a edificação da Igreja de Cristo. Não é na hora que o pastor está pregando que você vai levantar e entregar uma mensagem em línguas. Ah, pastor, mas o Espírito Santo mandou. Presta atenção. O Espírito Santo, ele não obriga, ele convence. O pastor pregou, ele terminou de pregar, ele deu um espaço de tempo
entre a pregação e a oração, houve um momento de um respiro, que já a mensagem já foi entregue da pregação, aí você levanta a voz e fala. Espera a hora certa no culto. Há também uma coisa que aqui no Brasil, que eu saiba, nunca foi feita. Nós, lá na igreja em Anastácio, tentamos fazer, mas nós não tivemos êxito. Nós não tivemos êxito porque a gente não tinha um grupo de irmãos mais experientes. Foi até uma precipitação da minha parte, que é oração profética. Oração profética, há um pastor nos Estados Unidos que na igreja dele, no grupo dele, ele faz a chamada oração profética. O que é a oração profética? Não é aquele negócio de você falar, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo outro. Nada disso. A oração profética é assim, tem um irmão na igreja que tem manifestadamente, ele é usado para interpretar línguas. Então, por diversas vezes, alguém se levantou e entregou uma mensagem em línguas e Deus usou esse irmão para a interpretação. Então o pastor fazia o seguinte, ele pegava uma dupla. Um irmão que Deus se manifestava através dele, o Espírito Santo manifestava as línguas para interpretação, e um irmão que o Espírito manifestava a interpretação. Ele fazia a dupla e as pessoas vinham para essa dupla. Tinha várias duplas lá. E a pessoa chegava nessa dupla, eles impunham as mãos sobre essa pessoa, e o irmão, que manifestamente Deus usava em línguas para a interpretação, ele começava a orar e passava a orar em línguas, até que Deus desse uma mensagem em línguas para a interpretação. Aquele irmão que Deus manifestadamente usava em dons de interpretação, estava ali a posto, recebia a interpretação e trabalhavam com aquela pessoa. Ele conta que um dia ele escutou um burburinho lá. Tinha uma dupla de irmãos lá, e a pessoa, uma mulher numa cadeira de rodas, e começou a falar alto e começou a discutir. E aí ele chegou e perguntou o que estava acontecendo. Aí a mulher disse, olha, esse irmão estava orando por mim, começou a falar em línguas, e esse outro aqui interpretou, mas é mentira o que ele falou. Irmão, o que ele falou? Ele falou que eu estou nessa cadeira de roda e não fui curada ainda, porque eu preciso perdoar o meu marido. Como que eu vou perdoar o meu marido se eu não tenho nada contra ele? Esse homem me carrega para cima e para baixo, anda comigo para tudo quanto é canto, cuidando de mim, cuida de mim há 25 anos nessa cadeira, e agora a pessoa vem dizer que eu estou com problema porque eu não perdoei. Pastor, calmo, procurou saber da história, ela contou que eles eram cristãos, e um belo dia aconteceu alguma coisa e ela amanheceu na cadeira de rodas. Amanheceu com problema de paralisia, foi parar na cadeira de roda, e eles já tinham ido para tudo quanto é canto, para todos os lugares onde havia alguém que manifestava dons de curar, eles iam atrás e ela não era curada. E aí ela contando, eu disse, e agora, pastor, 25 anos eu estou nessa cadeira. Meu esposo é um anjo na minha vida. É ele que cuida de mim, é ele que me guarda. Como que eu vou ter algum problema contra ele? Como? Aí diz que o marido olhou para o pastor e falou, pastor. O pastor olhou para ele olhou para a mulher e falou, fulana, não é mentira. O irmão entregou uma revelação, uma palavra, uma profecia verdadeira. Você lembra que há mais de 25 anos atrás, nós tivemos um problema no nosso relacionamento.
E você jurou que nunca iria me perdoar disso? E aí aconteceu de você ficar paralítica? E nós nunca falamos sobre isso. Eu nunca te lancei no rosto o que você fez, porque eu te amo e eu tinha o dever de cuidar de você. Só que você nunca disse para mim que estava arrependida de dizer aquilo. E que você tinha me perdoado. Ela começou a chorar, lembrou, pediu perdão ao marido e eles foram embora. Aleluia! Na outra semana, ela chegou andando na igreja porque ela tinha perdoado o marido. Tinha se libertado daquela opressão que o inimigo tinha lançado sobre ela e tinha voltado a andar depois de 25 anos. Oração profética. Isso pode acontecer em qualquer igreja, desde que haja na igreja grupos de pessoas interessadas em viver a gloriosa e santa vontade de Deus na ministração dos dons. Nós podemos fazer isso. A oração profética é maravilhosa. Lá em Anastácio, nós começamos a trabalhar com isso, mas os irmãos não tinham muita experiência e ficaram assustados. Então nós tivemos que dar um tempo. Mas glória a Deus por isso. Quando nós nos entregarmos a Deus, Deus vai nos abençoar mais e mais. Línguas para interpretação, mais interpretação de línguas igual a profecia. Presta atenção também aqui. Como que se recebe uma interpretação de línguas? Suponhamos que você está orando, do seu lado tem alguém orando, e de repente Deus dá àquela pessoa uma mensagem em línguas para interpretação, e dá a você a interpretação das línguas. Como que isso acontece? A primeira e mais corrente, mais corriqueira maneira de acontecer é o testemunho interior. O que é isso? A pessoa está lá falando em línguas e dentro de você sabe o que está acontecendo. Você sabe o que ela está falando. Você entende aquilo. Não é que você está ouvindo em português. Não é que ela está falando em línguas e você ouvindo em português. Isso seria também, dentro da interpretação da língua, mas uma língua como sinal. Certo? Dentro, interna, lá dentro, no teu espírito, o Espírito Santo dá a você a interpretação. Testemunho interior. Por isso você precisa ter calma, por isso você não pode ser apavorado, por isso você não pode ser medroso. Comece a falar aquilo que você está entendendo e devagarzinho o Espírito Santo vai te capacitando a mais e mais. Existe também uma coisa tremenda, que é a interpretação plena. Muito raramente acontece. Que é você ouvir, você está ouvindo a pessoa falar em línguas, você sabe que ela está falando em línguas, mas você está entendendo em português. Parecido com língua como sinal. Você está entendendo em português as línguas estranhas que ela está falando. Mas você está ouvindo ela falar em línguas estranhas e recebe aquela oração em línguas em português. A primeira experiência minha com dons, assim mais manifestamente, aconteceu debaixo de uns pés de manga, na aldeia Passarinho, na cidade de Miranda, no ano de 1989. Eu estava pastoreando desde 87. Eu tinha uma briga com Deus, porque eu não falava em línguas. Porque eu não tinha certeza de que eu era batizado com o Espírito Santo. Deixa eu explicar para vocês. Eu estava desviado, Deus me trouxe de volta para a igreja e me entregou um trabalho para me pastorear.
Eu me reconciliei em dezembro, fevereiro eu estava assumindo uma congregação. Estava dando baixa e assumindo a congregação. E os irmãos eram os irmãos da igreja sede, era de muita oração, ia para monte, eu ia junto, tal. E depois, quando eu assumi a congregação, eu fazia a mesma coisa, levava os irmãos para lá para a gente orar no meio do mato, e um movimento gostoso, tal. E eu não falava línguas. Todo mundo falava em línguas ali e eu não falava línguas. Um belo dia, eu fui com o pastor da igreja sede fazer uma visita em Miranda. E lá nós estávamos conversando e ele virou para mim e falou assim: você vai pregar hoje à noite. Eu falei: tá bom. Nós estávamos num grupinho tomando tereré ali. Eu pedi licença para os irmãos e fui para o quarto preparar a mensagem, ver o que eu ia pregar e tal. E lá no quarto, eu precisei me conter, porque eu estava orando ali, lendo a Bíblia, e de repente aquela coisa gostosa, aquele calor, aquela vontade de pular, de dançar, de gritar, e eu me controlei, porque eu não podia ser hipócrita, né? Fazer um barulho daquele, os irmãos tomando tereré, e parecer que eu estava querendo me aparecer. E passou. Em 89, isso foi em 87. Em 88, meados de 88, eu fui enviado para consolidar o trabalho lá em Miranda. Tinha 6 irmãos lá e nós fomos para lá. E nós trabalhamos, e quando foi em janeiro de 89, nós abrimos um trabalho na aldeia Passarinho, a aldeia dos irmãos Terenas, os indígenas da tribo Terena. E chegou em junho, nós tínhamos 3 irmãos indígenas para se batizar e uma da congregação na cidade. Íamos fazer o trabalho lá, o batismo lá na aldeia, numa represa que tinha lá. E eu vinha orando e eu tinha uma preocupação, porque o trabalho tinha iniciado com uma libertação de uma irmã, que era a esposa do hoje pastor Carlos, falecida já, que ela tinha uma manifestação de demônios que já estava na vida dela há algum tempo, e à noite vieram nos buscar, nós fomos lá, oramos, Deus libertou, e ela firmou na igreja ele, e agora eles iam batizar, 5, 6 meses depois. E eu pedi a Deus que Deus me confirmasse que eles tinham tomado uma decisão firme mesmo, que estavam libertos. Eu não falava em línguas, eu orava pelas pessoas e Deus fazia milagres, Deus curava e Deus abençoava, mas eu não falava línguas. O batismo seria no domingo. Na quinta-feira anterior, chegou uns irmãos de Campo Grande e nós fomos lá na aldeia, numa congregação que tinha lá da igreja primitiva, e o pastor pediu para mim pregar, eu preguei. E quando eu terminei de pregar, eu fui orar pelas pessoas. E quando eu impus as mãos sobre uma pessoa, a pessoa começou a falar em línguas. E outra pessoa falou em línguas, e aí começou aquele fogo gostoso, e eu sentei no púlpito, porque aí pegou fogo na igreja, né? E eu sentei no púlpito e fui reclamar com Deus. Eu lembro que eu fui para dizer para Deus: por que eu não falo em língua que os outros falam? Eu vivia falando isso com Deus. Bom, irmãos, acontece que quando eu abri a boca para falar em línguas, veio as linguagens e eu soltei. Moral da história, eu falei em línguas 3 dias seguidos. Para mim falar em português dava uma mão de obra violenta, porque eu abria a boca, saía língua estranha e aquele fogo gostoso. Isso foi na quinta. Na sexta-feira, nós fizemos uma vigília de oração debaixo dos pés de manga. Estava lá uns irmãos, que era da sede em Campo Grande e tal, e nós estávamos orando lá debaixo dos pés de manga. Houve aquela manifestação gostosa do Espírito Santo, e eu, naquele tempo, estava magrinho, né? Eu estava pesando quase perto de 80 quilos, nem isso eu pesava naquele tempo. Hoje eu peso 114, já cheguei a 133. E eu dançando ali, pulando, e de repente eu me deixei cair. E fiquei deitado ali. E veio 2 irmãs lá da sede orar por mim. Eu ali caído, orando em línguas. E uma das irmãs
começou a entregar uma mensagem de línguas para a interpretação. E eu, ouvindo ela falar em línguas, comecei a ouvir português. E eu tive medo. Covardão, né? Eu tive medo. Eu disse: Deus, usa a irmã fulana. Ela é mais experiente. Todo mundo sabe que ela tem esse dom. Então usa ela. E usa ela. E não falei, fiquei quietinho. Daqui a pouco a irmã entregou a interpretação exatamente do jeito que eu tinha ouvido. Exatamente do jeito que nunca mais eu ouvi. Foi só aquele dia. Essa interpretação plena. Talvez se eu não tivesse sido medroso, Deus tivesse me usado nessa área bastante. Então pode acontecer de você ouvir a mensagem em línguas e ter o testemunho interior dentro de você. Você sabe o que está acontecendo, Deus está falando diretamente ao teu coração e você entende como trazer em português essa mensagem. Ou você pode ter a interpretação plena, ou seja, ouvir a pessoa falando em línguas, mas entender em português. Não é língua como sinal, porque língua como sinal é numa língua que você não sabe falar. Está entendendo? Seria como se a pessoa estivesse falando em português, em inglês, e você fazendo a tradução. Não é isso. Você sabe que ela está falando em línguas, você ouve as línguas, mas aquilo entra em você com uma mensagem na sua língua, em português. Amém? Glória a Deus. Queridos, é isso. Deus tem dons, Deus ministra dons e Deus abençoa aqueles que creem. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração todos os dias, inclusive hoje. Na próxima quinta, se Deus permitir, nós vamos ministrar um estudo bíblico sobre batismo no Espírito Santo e também sobre línguas estranhas ou línguas espirituais. Se você quiser assistir, seja bem-vindo. Se você tem alguém que você conhece e que tem dificuldade para entender o batismo com o Espírito Santo ou que deseja ser batizado no Espírito Santo, por favor, convide essa pessoa para assistir. Quem sabe pode acontecer algo grande na próxima quinta. Você vai orar por isso? Eu estarei orando por isso. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, por todas essas ministrações que nós tivemos aqui, essas 11 ministrações a respeito de 9 dons. Pai, muito obrigado. Obrigado pelos irmãos que assistiram ao vivo, os irmãos que irão assistir depois. Obrigado pela tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.